Alguns detalhes sobre a construção do galpão. Então a gente tem que estar atento aos pilares, e aí vem diversos materiais, ó. Pode ser de concreto armado, a gente observa aqui, pode ser feito de madeira tratada, como nesse exemplo, pode ser feito de estrutura pré-moldada com metal, como a gente pode ver aqui, né, que é tipo uma estrutura toda feita de metal. Aqui uma estrutura bem rústica, feita com madeira, palha e barro, mas que a gente vê o mais importante, todas elas, independente do material ou da forma como está sendo construída, apresenta uma boa funcionalidade. Quer dizer, a altura de acesso é boa, a questão da condição de ventilação também é bem interessante. Esses aqui, como são mais compridos, a gente vê que eles são só de 2 águas. Esses aqui, como são menores, são usados feitos a partir de 4 águas. Mas no caso, o que vale é poder ser funcional. Vale lembrar que em locais tipo que tem criação de arvoredeira, esses galpões ele tem que ter uma distância de um para outro de pelo menos 5 metros. Tá? Então, quer dizer, 5 ou mais, se você tiver uma maior quantidade, para evitar de ter um contato muito próximo. E às vezes, por exemplo, ocorrer um surto de doença num galpão, mas os outros estão sadios. Essa distância ajuda a evitar que essa transmissão ocorra de um galpão para o outro, por exemplo. Com relação ao piso, o piso ele pode ser simples, né, de concreto, feito com argamassa. O que vale lembrar é que ele tem que ter uma declividade, né, no caso aí de 2% no sentido das canaletas, né, no caso de galpões maiores, porque quando for feita a limpeza e a higienização do galpão, essa declividade vai ajudar ao escoamento da água para essas canaletas que vão conduzir, né, esse esgoto para a área de tratamento. Pode ser feito também de uma forma mais simples e que também é muito funcional, que é feito de barro batido. Então aqui a gente pode ver essa construção feita, né, o piso de barro batido. É importante que quando for fazer o barro esteja umedecido para facilitar a compactação dele, e aí facilita até para a construção. É mais ou menos no exemplo que foi dado da base aqui da parede, né, feita de taipa, né, no caso com revestimento de barro. E aqui o piso você faz também o revestimento de barro. Aqui mostrando um compactador, né, nada mais é do que um cepo de madeira com um cabo fincado nele. Então você vai batendo para deixar ele mais compactado possível, para evitar a absorção excessiva de água, vamos imaginar assim, ou de umidade. Tem essa funcionalidade. Vale lembrar também da importância do uso da cama. A cama pode ser feita pode ser utilizado vários materiais. Eu posso usar palha, aqui no caso palha de milho, palha de arroz, algum capim passado também pode ser utilizado. A maravalha, que é o pó de madeira, é um bem comum utilizado. A maravalha ela tem uma utilização bem interessante porque ela tem uma absorção de umidade bem boa e não fica deixando mau cheiro dentro do aviário, e as aves se sentem bem confortáveis com esse tipo de material. E tem a areia que também pode ser utilizada. Quer dizer, a função da cama ela vai ter tanto a questão de dar mais conforto para as aves, por ser um solo, né, uma superfície mais macia, evita, né, ou pelo menos deve evitar lesões, uma vez que essas aves elas vão ficar deitadas dentro dessa área. Então acaba evitando lesões no peito e nos pés. Vocês podem ver que algumas aves que são criadas na granja, quando ela chega, você vai ver lesões na região do peito e no pé também. Tudo isso pode ser ou uma cama ruim, ou essa ave estava tendo muito contato com a amônia, que é, no caso, o esterco dela que fica se acumulando na cama e não havia uma troca, um revolvimento dessa cama. E aí a ave, quando ela fica tendo contato excessivo com superfícies que têm esse tipo de material, ela acaba se machucando, acaba criando essas lesões. Com relação à cobertura, então ela tem que ter boa durabilidade. A gente vai ver que cada tipo
aqui que vai ser apresentada, ela vai ter umas vantagens e vai ter umas desvantagens. De um modo geral, ser durável, ter uma boa resistência e promover um bom conforto térmico. Além disso, questão do valor. Aquilo que tiver mais em conta também e que te trouxer uma boa relação custo-benefício, porque nem sempre aquilo que vai ser mais barato vai ser bom, a gente tem que ver todos esses detalhes. Podem ser utilizados essa estrutura que é um sanduíche de isopor com chapa metálica. Ela tem uma boa durabilidade por conta da chapa metálica e ela vai proporcionar um bom conforto térmico para as aves por conta do isopor, que ele vai ter justamente essa função de fazer o isolamento térmico da área externa com a área interna. Qual é o detalhe? É uma chapa mais cara esse tipo de estrutura. Eu posso usar o sapê, né, no caso uma palha, para fazer esse revestimento. Ela tem uma durabilidade um pouco menor, é bem mais barato, promove um bom conforto térmico também. Agora o detalhe, né? O risco de pegar fogo, o risco de insetos, né, como por exemplo em algumas casas, e até por isso que houve uma política para acabar com, né, reduzir as casas de taipa, aquelas casas de barro com telhado de palha, justamente porque o risco de ter barbeiro dentro desses telhados de palha era bem maior, e aí a quantidade de pessoas que estavam adoecendo com doença de Chagas estava aumentando bastante. Então tem que ter um cuidado, uma atenção muito grande quando for fazer esse tipo de cobertura. Pode ser um compensado revestido de alumínio, aquele compensado chamado madeirite. Então pode ser ele, revestido de alumínio, vai ter uma função parecida com essa do sanduíche de isopor. Tá? O alumínio dá uma maior resistência, mas o compensado ele aquece bastante, né? Tanto a chapa metálica quanto o alumínio, mas por outro lado, tanto a madeira quanto o isopor vão agir como isolante térmico, então facilita, né, melhor o conforto térmico dos animais. O alumínio simples é um material bem resistente, bem durável, mas acaba aquecendo muito. A telha convencional, né, aquelas telhas de barro, pode ser utilizado também. Agora, para instalações muito grandes, acaba se tornando inviável, porque o tempo que você leva para fazer essa cobertura demora muito. Então é mais fácil você fazer, inclusive, com essas estruturas que têm uma peça maior, né? Como por exemplo esses compensados, essas chapas metálicas. Tem também esses telhados de fibra ou cimento, em que ele tem uma vantagem de promover, assim, ele tem um isolamento térmico muito bom, mas por outro lado, atualmente, acho que nem é mais usado esse tipo de material, tá? O amianto, porque ele foi verificado que ele pode despertar o desenvolvimento de câncer nas pessoas. Por conta disso, até hoje em dia eles usam o termo fibra-cimento, porque é uma estrutura que é parecida com essa, só porque não contém essa substância, que é o amianto. Outro detalhe é que ela é bem mais frágil também, ela se quebra facilmente. Então, caiu uma pedra, já pode quebrar, então tem um risco maior. Chapa zincada ou ferro galvanizado vai na mesma condição aqui do alumínio, tá? São estruturas boas, que têm uma boa durabilidade, principalmente porque no caso do ferro galvanizado ele não enferruja. Por outro lado, também aquece muito a instalação e aí isso acaba provocando um sério desconforto para as aves. E sem contar que se não tiver um isolamento térmico, ou um isolamento acústico, desculpa, quando chove parece que está caindo uma chuva de pedras, né? E isso acaba causando um sério estresse nas aves também. Pode ser feito também através de garrafas PET, né? Através de plástico. Então pode ser uma estrutura alternativa que você pode fazer. De acordo com a cor, inclusive com a cor já foi visto que pode diminuir a temperatura por conta da radiação que é absorvida, muda conforme a cor do plástico, e que ao invés de ser um material que seria descartado, né, ou quando não direcionado adequadamente para reciclagem, ele pode ser reciclado dentro da tua propriedade, servindo de cobertura para as aves. Aqui mostrando os exemplos. Aqui no caso é o sanduíche que eu falei para vocês, de chapas metálicas com o isopor. Então vai ter uma boa proteção e vai ter o isolamento térmico, isso é muito interessante. Aqui o de palha,
Aqui, ó, palha com bambu, né? Em regiões onde tem boa disponibilidade de bambu, o bambu pode ser utilizado no lugar de outras madeiras, tá? E tem uma funcionalidade e uma durabilidade muito boa também. Só tem que ficar atento com esse tipo de material, com o risco de pegar fogo e também com a questão de insetos. Esse aqui é o exemplo do madeirite com a chapa de ferro. A gente vê que é bem parecido com esse outro telhado aqui. Aqui as chapas de alumínio e essas chapas metálicas também, certo? Então todas essas, no caso, têm uma funcionalidade boa, né? São peças grandes, fáceis de instalar, mas tem um detalhe de aquecer muito. Então você tem que trabalhar com algum isolante térmico para não ficar muito aquecido a área. Aqui a telha convencional de barro pode ser utilizada. E aqui a telha de fibrocimento que eu falei para vocês, ó, que pode ser utilizada, mas tem esse problema aqui, ó, toda furada. Às vezes pode ter sido algum acidente, às vezes, né, se morar perto de menino levado, o menino joga uma pedra aí e quebra. Ou se o gato vai passeando aí por cima, briga, bate, quebra também, vai saber. Então tem esse risco, tá bom? Mas é uma outra alternativa para ser utilizada. Ela tem uma capacidade de conforto térmico bem interessante. Aí nós vimos que existem algumas estruturas que não são tão boas para a questão do conforto térmico, mas que são boas do ponto de vista de segurança, né, e de durabilidade. O que a gente pode fazer para melhorar o conforto térmico para estruturas desse tipo? Então, existem alguns forros que eu posso utilizar, então que seria mais ou menos a utilização de borrachas, de isopor sobre a cobertura para fazer esse tipo de isolamento. Eu posso utilizar pinturas, então existem tintas específicas, né, como aqui no exemplo a gente pode ver, que a partir do instante em que se utilizam essas tintas, elas ajudam a refletir parte dessa radiação solar. Então, no caso, a absorção dessa luz vai ser menor calor entrando no galpão. Então, isso é uma forma, e principalmente com o uso de cores claras, pode ser feito isso. Pode ser feito também o uso de materiais isolantes, né, no caso, isolantes térmicos como o Eucatex ou a lã de vidro, pode ser utilizado então para fazer esse tipo de isolamento e vai ajudar também nessa capacidade. A inclinação do telhado. Vamos imaginar que quanto mais aberto for o ângulo do telhado, maior vai ser a radiação solar sobre ele, então mais calor entrando dentro do galpão. Então, se for um pouco mais inclinado, se a gente imaginar que o Sol vai estar passando no sentido leste-oeste, ele vai estar passando nesse sentido. Então, quanto mais inclinado, menos Sol nessa região. Quanto mais aberto, mais Sol nessa região. Então, isso também, a forma de inclinação do telhado vai ajudar, né, no melhor conforto térmico dentro do galpão.